Graça e paz aos irmãos que estão aqui. Uma bênção poder estar com vocês nessa noite. Agradecer também pastor Weckles, pastora Vivi, pelo convite. Consegui mandar para você, Weckles. Deu certo. A internet é uma maravilha, né? Você acha que você mandou a coisa, mas o Wi-Fi não conectou e chega ali e não enviou. Mas agora mandamos ali a mensagem. Alguns slides que eu quero passar essa noite também para vocês. Eu estou aqui nessa noite com uma alegria muito grande de poder estar servindo vocês, o Weckles, Vivi, Rafa, os irmãos dessa casa. Que espaço bonito que vocês têm, hein? Uau, está chique demais, no último. Uau, que bênção poder estar nessa noite com vocês e também com a minha família, né? A minha melhor parte. Hoje estou aqui com a Crystal, a minha esposa, a Nathalie, a Stephanie, que estão aqui, né? Vieram me apoiar nesse momento aqui e, enfim. Ficar de pé? Ok. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos numa jornada intensa esse domingo. De manhã estive ministrando na igreja de um amigo. De manhã pegamos o carro logo que terminou o culto para estar aqui com vocês. E estar com vocês aqui é uma alegria, uma honra, porque eu conheço o Weckles desde a época que ele tinha... enfim... Eu sei o final. Olha, a gente tem muito tempo de amizade. Ele esteve conosco em janeiro, ministrando na Dunamis House, a igreja que hoje nós pastoreamos. Fizemos 4 anos este ano. E eu fui pastor na CCC por 15 anos. E no ano de 2020, conversando com os nossos pastores, que hoje continuam sendo os nossos pastores, pastor Luiz, pastor Eliane, eles nos cobrem, eles conversando sobre um projeto que nós tínhamos da CCC, era um campus na cidade, eles, em uma conversa, para resumir a história para vocês, disseram assim: vocês precisam começar uma coisa que não é CCC. Só que eu nunca pensei nisso. E eu nunca fui alguém que cultivou no meu coração o desejo de iniciar uma igreja. Mas naquele instante eu percebi o Senhor nos impulsionando a algo. E a partir desse momento, um período muito bom para abrir igreja, que é a pandemia. Período top para abrir igreja, tudo coopera. Nós iniciamos a Dunamis House. E em janeiro de 2021... nós iniciamos os cultos e esse ano fizemos 4 anos de igreja. E estamos crendo que na região que nós estamos da cidade, nós estamos desenvolvendo um trabalho missionário, uma região a ser também... o reino de Deus precisa avançar, o reino de Deus precisa tocar pessoas daquela região. E quando você for para Curitiba e você quiser ir para Santa Felicidade, você vai passar na frente da nossa igreja. Então, você pode ter 2 banquetes. O primeiro, que é o melhor de tudo, que é a palavra de Deus, fica com a gente. Termina o culto, você segue e vai comer uma boa macarronada em Santa Felicidade. Vai ser top, vai ser inesquecível, tanto o culto quanto a macarronada. Amém? Queridos, nós vamos falar hoje sobre algo que é o espaço que vocês estão, o espaço da fé. Então, a mensagem que eu tenho para compartilhar com os irmãos nessa noite, nós vamos ler Gênesis 15, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, Gênesis no capítulo 15, e nós vamos ler este texto todo. Então, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia ou acompanhe ela, se ela for projetada aqui no telão. Na versão NAA nós vamos estar lendo e interagindo um pouco sobre isso. Porque crescendo na compreensão deste texto de Gênesis 15, eu creio que Deus vai fazer um upgrade na sua vida. Ele vai impulsionar você para uma vida fora do comum. Ele vai levar você para um passo a mais, um degrau a mais, algo novo. Quantos querem algo novo de Deus na sua vida? Amém? Quantos estão aqui nessa conferência dizendo, eu quero o novo de Deus? Amém? Então nós vamos crescer hoje nesse entendimento. Gênesis capítulo 15.
a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, este será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não a cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Marca com o seu dedo esse texto, não fecha a sua Bíblia. Mas eu quero trazer para você esse contexto, que é o início da aliança abrâmica. E esta aliança que está acontecendo aqui, no momento que Deus está falando, nada disso aconteceu. Concordam? Agora vamos lá para nós. Aqui eu quero fazer algumas perguntas com você e a gente vai interagindo. A sua posteridade será peregrina em terra alheia. Isso aconteceu? Sim. Ele diz assim também o Senhor: será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. O que vocês acham? Isso aconteceu também? Sim. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Isso aconteceu? Sim. Depois eles sairão com muitas riquezas. Aconteceu isso também? Dos egípcios entregarem ouro, prata, suas vestes para eles saírem de Israel, deixarem o Egito. E você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Deus está falando agora com Abraão naquele momento. Algo que Abraão não sabe se vai acontecer. Não tem certeza se aquilo vai acontecer. Ele não tem uma prova que aquilo vai acontecer. Mas a Bíblia diz que Abraão creu. Quando nós vemos esse texto hoje, lemos esse texto hoje, você diz assim: isso se cumpriu. Parece até que o texto foi escrito depois que se cumpriu, mas com Deus não é assim. Deus vê o futuro no passado. Quando Deus dá algo a você, quando Deus dá algo ao seu povo, quando Deus entrega aos seus uma palavra, Ele está vendo no passado ou está vendo naquele presente o que acontecerá no futuro com a mesma certeza. Deus não é como eu e você que um dia, talvez eu e você não, mas você conhece um irmão que um dia falou assim: ó, Deus falou comigo, e depois ficou com dúvida se Deus tinha falado mesmo com ele. Deu aquela coçada na cabeça e falou: puxa, será? Deus, quando dá uma palavra, quando dá uma promessa, não coça a cabeça. Não diz assim: puxa, será? O pai vira para o filho e fala: Jesus amado, o que eu falei? Ele não faz isso. Ele tem essa certeza. E o que se cumpriu, e nós falamos aqui, isso aconteceu, revelou a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Então, ao ver hoje que tudo aquilo que Deus disse aconteceu, nos dá convicção para termos fé na sua palavra, naquilo que Deus falou. E o título dessa mensagem é Fé na Palavra. Diga comigo: fé na palavra. Nós vamos falar um pouco disso e nós vamos crescer nesse entendimento. Porque sem o conhecimento de Deus, sem um relacionamento pessoal com Ele, nós não vamos ter convicção
de colocarmos fé sobre a palavra, mas a partir do momento que eu e você temos um relacionamento com Deus, a partir do momento que nós temos fé na sua palavra, que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel, Deus é fiel para cumprir, nós podemos então experimentar claramente que aquilo que Deus falou conosco, seja há 10 anos atrás, 20 anos atrás, nas gerações dos nossos antepassados, ou mesmo hoje, Deus está comprometido em cumprir cada detalhe das suas promessas. Você está num espaço de fé. Você precisa chegar aqui aleluiado, irmão. Amém? Você chegou no ambiente da fé. Esse aqui é o espaço da fé. Nós vamos falar deste espaço. Eu vou pedir para você colocar o primeiro slide. Deve estar aí como slide número 2. Vou pedir para projetar. Quando Deus fala com Abraão, essas linhas vermelhas são os limites dessa terra. É o perímetro dessa terra. No versículo 17 diz assim: quando o sol se pôs, houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande Eufrates. E ele vai detalhando sobre os povos que haviam neste lugar. Então, esse é o perímetro. Esse é o rio do Egito e o Eufrates. É dentro desse espaço que Deus falou assim: o meu povo irá habitar. Mas o povo de Deus ainda não habitava. Mas Abraão creu. Abraão creu que aquilo que Deus falou, ele iria cumprir. O que se cumpre revela a fidelidade de Deus. Então, aquilo que o Senhor falou em momentos difíceis da sua vida, não é mais difícil para ele realizar do que dias que a sua vida se tornou mais fácil, e ele também deu promessas. O que vai fazer toda a diferença é que nós temos fé na sua palavra, e nós então cremos que aquilo que Deus falou, ele irá cumprir. Então, séculos depois, a descendência de Abraão se torna incontável como as estrelas do céu, mas naquele dia ele não tinha nem filho. Aquilo que Deus revelou ao seu povo, ele tem parceria em construir. Quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te dá uma palavra, Ele está colocando você na sua história. Ele está chamando você para viver algo em parceria com Ele. Ele está dizendo assim: nós iremos conquistar isso. Eu vou fazer você experimentar o que eu estou falando. Tenha fé nesta palavra. Tenha fé no que eu estou dizendo. Aquilo que Deus revelou ao seu povo, Ele tem parceria para construir. Agora, é um detalhe muito interessante. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Tem um detalhe nessa aliança com Abraão que é um detalhe inusitado. Porque numa aliança existe ambas as partes estando em acordo. Quando você faz um contrato, as duas partes precisam estar de acordo. Uma aliança de casamento, o casal precisa estar de acordo. Nas alianças com o Senhor, existem muitas alianças, existem muitas promessas que elas são cumpridas a partir do que o filho, um homem, uma mulher de Deus faz. Mas nesse caso, nessa aliança, é interessante, porque a Bíblia diz que Abraão cai em profundo sono. Abraão está dormindo. Ele está em um lugar de dormência. E Deus está dizendo: eu vou fazer com que você forme um povo, e este povo more neste perímetro. Deus está dizendo o seguinte:
que Ele é capaz de levar o seu povo a estar nesta terra, mesmo que a outra parte esteja adormecida. Mesmo que a outra parte não faça a parte dela. Porque você sabe, como um bom cristão, Deus te fala algo que depende de você também. Mas nesse caso aqui, e por isso nós vamos crescer nesse entendimento da fé. Porque se Deus é capaz de cumprir o impossível, quando o homem muitas vezes se afasta dos seus caminhos, imagina quando você em parceria com Ele anda em obediência. Se Ele é capaz de cumprir aquilo que Ele falou, mesmo que se passe 400 anos ou mais, porque depende dEle, Ele tem fidelidade com o que Ele falou. Quando você anda em fidelidade com o Senhor, as coisas também acontecem, só que também acontecem mais rápido. É uma aliança em comum. Deus está assumindo a responsabilidade que fará o que prometeu. Deus forma um povo e coloca este povo na sua história. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor antes disso acontecer. Ele teve fé na palavra. E quando a Bíblia diz que Abraão creu, no versículo 6, essa palavra creu no hebraico é a palavra amã. Da palavra amã, que significa confiança, firmeza, fidelidade e segurança, vem a palavra emuná. Diga comigo, emuná. Emuná é a palavra hebraica para fé. Emuná significa fidelidade. Então, da palavra creu, amã, vai vir a palavra emuná. Só que essa fé é diferente de dizer, eu tenho muita fé. Eu estou animado, eu estou com fé. Quem aqui já viu alguém que está falando, eu estou animado, eu estou com fé. Olha, eu estou com fé que vai dar certo. Olha, eu tenho fé em mim mesmo. Irmão, não tenha fé em você mesmo. A outra pessoa fala assim, eu fiz uma fezinha. Também não. Não é uma fé que diz assim, oh, eu estou empolgado hoje, olha, a igreja encheu o pastor Weckles e eu estou com fé que nós vamos crescer mais. Não tem a ver com empolgação, tem a ver com o que Deus falou. E eu creio, Weckles, que as palavras que Deus deu, desde a época do supermercado ali, Ele está comprometido em levar vocês a experimentarem isso. E eu vejo isso em vocês. Deus viu em vocês um casal de fidelidade. Um casal de zelo, de amor, de preservar a palavra. E Deus vai levar vocês a esse lugar. E juntos essa igreja vai avançar e avançar ainda mais. São 5 cultos no domingo. Uau. Uau. Ah. A palavra diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E sobre a palavra de Deus, a nossa fé vai agir, mesmo que ainda eu não veja, conforme diz Hebreus capítulo 11. Então, quando Deus diz uma palavra, Ele está vendo aquilo acontecer, porque Ele está vendo as coisas acontecerem antes que elas existam. Por isso Ele diz assim, haja luz e houve luz. Mas a terra era sem forma e vazia. Deus fala e as coisas acontecem. Ele sustenta tudo pela sua palavra. Quando Deus promete a Abraão uma nação incontável, antes que ele tenha um filho, Deus sustenta esta promessa pela palavra. Nesses 2 exemplos nós então vemos que algo que depende de Deus, somente de Deus, a criação Ele faz. E algo em parceria com o homem, a família. Abraão, nesse caso, quando Deus dá uma promessa, ele tinha que fazer a parte dele. Talvez que ele ia precisar recorrer a uma oração forte para Deus. Deus, volta os hormônios. Ajuda a minha Sarinha, que está na 3ª menopausa. Talvez ele ia precisar ali fazer botar uma música, uma velhinha, criar um clima ali.
para que o milagre da vida acontecesse. Aqui tem uma parceria. Vai haver uma família. Fé não é algo emocional, sentimental, para nós dizermos, se estou animado, tenho fé. Se estou triste, se estou chateado, minha fé acabou. Fé está ligada à ação de crer no que Deus falou. Amados, muitas vezes o meu coração estava angustiado, mas eu cria na palavra do Senhor. Muitas vezes eu estava com medo do que ia acontecer, mas eu falava assim, eu creio que Deus pode reverter as situações. A fé não está ligada a um sentimento, porque nós oscilamos no nosso sentimento, mas a fé é algo que nós, o entendimento da palavra fé, emuná, como praticamente tudo na língua hebraica, não é um entendimento subjetivo. A nossa cultura é uma cultura ocidental. E o entendimento ocidental das coisas, elas são mais subjetivas, porque é baseado num pensamento grego. É mais subjetivo. Então, fé para nós está muito mais ligada a um sentimento, a uma sensação. Mas a fé na cultura hebraica, ela está ligada a uma ação concreta. Então, o que é o entendimento de fé na cultura hebraica? Na cultura bíblica? A palavra emuná, que é para fé, fidelidade, também significa agarrar com força algo. Agarrar algo com firmeza. Esse é o entendimento de fé. Então, quando Abraão creu, ele fez o quê? Ele agarrou com força essa promessa. Ele agarrou com firmeza isso que Deus falou. Ele tinha um filho? Não, mas ele agarrou com firmeza, ele creu. Então, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá uma promessa, quando você está lendo a Bíblia e você diz, uau, isso aqui parece que foi para mim, você diz assim, ei, eu vou agarrar isso com força. Eu agarro isso com força, porque virão dias que esta palavra irá te animar, mas haverão dias que você estará desanimado diante dessa palavra. Mas quando você fala assim, ei, eu agarrei com força, Deus está comprometido em cumprir aquilo que Ele falou. Eu estou junto nessa, porque Ele me colocou na sua história. Nós vamos chegar nesse lugar. Então, quando nós agimos a partir do que Deus falou, nós temos favor para que as suas promessas se cumpram. Emuná significa agarrar com força uma promessa, agarrar com firmeza aquilo que foi dito. Deus está nos ensinando que aquilo que Ele disse se tornará um fato, algo real. Em Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Romanos capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo está dizendo, está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, outra versão, que não existem como já tivessem acontecido. Então você e eu podemos agarrar com força a algo que Deus falou, mesmo que nós não vejamos aquilo se cumprir no hoje. Mas Deus está vendo hoje aquilo que Ele vai realizar amanhã. Ele quer um povo de fé. Ele quer um povo que tenha essa esperança. Ei, quando vem um sentimento, você pode dizer para o seu sentimento, ó minha alma, creia na palavra, porque Deus falou que nós podemos chegar nesse lugar. Nós vamos chegar. Quando a família passa por problemas, você pode reunir a sua família dizendo, ei, nós somos do Senhor. Ele nos colocou na sua história. Quando Jesus se tornou o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós não andamos mais como forasteiros, mas nós nos tornamos aqueles que são do povo de Deus. Deus tem um compromisso conosco e nós temos um compromisso com o Senhor. Eu estou nele e ele está em mim. Segunda-feira nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Abraão creu, ele agarrou com força o que Deus disse, ele teve fé nesta palavra. Em Romanos 4, a Bíblia diz que Abraão é pai dos que creram. Como Abraão, então, agarre com força uma promessa que Deus te falou, que Deus te disse, relembre isso. Relembre isso. E eu creio que num espaço da fé, Deus vai te relembrar coisas que muitas vezes estavam no seu coração há muitos anos atrás,
mas circunstâncias apagaram, mas não se apagou para Deus. Ele está com a mesma disposição em realizar aquilo que ele disse há anos atrás. Amém? O que foi dito por Deus precisa ser cumprido, porque ele não é homem para que minta. Josué, 600 anos depois desta palavra a Abraão, e Salomão, 1000 anos depois desta palavra para Abraão, vão dizer a mesma coisa. Em Josué capítulo 23, versículo 14, e 1 Reis capítulo 8, versículo 56, eles vão dizer assim: nenhuma palavra do Senhor falhou, todas se cumpriram. Nenhuma falhou, das boas promessas que ele fez, todas se cumpriram. Amados, se tem uma pessoa que falha, eu acho que em 600 anos daria para ter uma noção de algumas falhas. E ele está dizendo, nunca falhou. Então vamos para 1000, então. Para 1000 também nunca falhou. Então, assim como o Senhor diz que Jesus vai voltar, ele voltará. Independente se alguém falar assim, ó, tá demorando muito, né? Tá demorando, mas quando ele vier, eu vou estar preparado. Ele vai encontrar fé na terra por causa da minha vida. Amém? Deuteronômio 7:9 diz assim: portanto saibam que o Senhor seu Deus é Deus, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Alguns versículos sobre fé, Abacuque, capítulo 2, versículo 4 diz que o justo pela fé. Paulo confirma isso em Romanos capítulo 1, dizendo que o justo viverá pela fé. Então eu quero dizer algo para você que tem passado dias difíceis. E muitas vezes vem um sentimento de estar sozinho. Parece que você está sozinho lutando com algo. Sozinho lutando para que há um romper de Deus. Muitas vezes se sente abandonado e até muitas vezes órfão. Romanos capítulo 8. A Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Agarre com força a paternidade de Deus. Você está se sentindo sozinho nesses dias? Agarre com força, entra nesse texto de Romanos e diz: ei, Deus, o Senhor disse que o Senhor é Pai, e o Senhor me adotou com o espírito de adoção. Eu não permitirei mais que orfandade ocupe um lugar no meu coração, porque eu estou agarrando a sua paternidade para a minha vida. O Senhor me fez teu filho, em que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Agarre com força, porque os seus sentimentos muitas vezes vão dizer: você está esquecido. Ninguém se preocupa com você, porque os sentimentos mentem, mas a palavra é verdadeira. E Deus diz que adotou você com o espírito de adoção, o qual você pode chamá-lo de paizinho, que é Abba Pai. Você entende isso? Se você precisa de direção para tomar decisões nesses dias, você está passando por tempestade. A Bíblia fala em Salmo 23 que Ele é o seu bom pastor. O Senhor é aquele que te guia. Ele te faz deitar em pastos verdejantes. Ele te guia para as águas tranquilas. Ele refrigera a sua alma. Agarre com força o pastoreamento do Senhor na sua vida. Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Você não está andando errante mais, mas Ele é o seu pastor. E quando as sensações muitas vezes vêm no meio da tempestade, parece que ninguém está me ajudando, você diz: ei, eu tenho um pai que é pastor. É o meu Deus. E eu agarro com força isso. E eu começo a andar em fé. E eu, por andar em fé, eu começo a andar em força. Você precisa tomar uma decisão importante e te falta sabedoria. Provérbios 2, versículo 6 diz que o Senhor dá sabedoria.
Da sua boca provém o conhecimento e a inteligência. Agarre com força essa promessa do Senhor e diga: na sabedoria do Senhor eu posso tomar uma decisão. Não faltará a sabedoria de Deus, não faltará a inteligência do Senhor. Ele pode me fazer capaz de liderar, de guiar, de tomar essa decisão, de resolver este problema, porque Ele está levantando uma geração de fé. Tem um perímetro que essa igreja, pastor Weckles, vai tocar nessa cidade. O fato dos 5 campos existirem é porque faz parte do perímetro. Não é uma boa ideia. Por mais que nós tenhamos boas ideias. E não é nós queremos tocar a nossa cidade, nós queremos ganhar o mundo. Mas quando nós tomamos decisões dentro, como aqui, de um perímetro que Deus nos deu para conquistar. Deus nos deu para conquistar algo. Ele vai nos levar a esse lugar. Agora, quando a igreja cresce, não significa somente que a igreja cresceu em números. Significa que você cresceu em influência. Porque pessoas vão vir a Jesus por causa do seu compartilhar de fé. Porque você vai discipular alguém no seu trabalho, porque você vai falar de Jesus para alguém no supermercado, porque você vai pastorear essa pessoa, porque você vai enviar uma canção de adoração e essa música vai tocar aquela pessoa, você vai convidar para o culto, ela vai vir, porque você está frutificando no seu trabalho, indo bem e prosperando. Alguém vem e diz assim: por que você vai tão bem em tempos difíceis? Você vai dar o seu testemunho. Você prospera junto, porque tem coisas que Deus vai fazer no coletivo quando você está aqui, e tem coisas que você vai trazer para o coletivo, e isso vai ser distribuído na casa de Deus, para que outras pessoas possam receber daquilo que você está fazendo. Por isso testemunhar é tão importante. Sabe, eu falei para vocês desse momento especial que foi o início da nossa igreja. E quando os pastores Luiz e Eliane, eles então nos impulsionaram para isso. Foi como a águia quando está ensinando as águiazinhas a voarem. Só vocês precisam começar uma coisa nova. E eu não estava sendo treinado para dar voos. Isso não passava no meu coração. Mas nós vamos crer na palavra. Se Deus está falando e Ele está trazendo convicção ao coração, vamos crer. E eu e a Crystal começamos a orar. Só que nesse ano, amado, eu comecei a sentir coisas no meu corpo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a ter um zunido no ouvido. Começou com isso. E esse zunido, ele ficava me incomodando, e ele aumentava, e ele crescia, e ele começou a me incomodar no sono. Eu comecei a ter dificuldade para dormir, e eu creio que esse processo todo também desencadeou uma crise de ansiedade que eu nunca tinha tido na minha vida. O Weckles, eu era aquela pessoa que quando jovem, o pastor amava. Falou assim: preciso de alguém aqui para servir. Estou aqui, pastor. Mas eu não sabia nada. Não sabia nada como fazer, mas estava ali. Então eu tinha esse coração de servir na casa do Senhor. Mas teve um dia, no meio de todo esse processo, quando nós éramos pastores, e aí nós estávamos nesse período de transição 2020, que essa ansiedade, que eu não sabia que era ansiedade, eu comecei a ter um zunido e comecei a ter dificuldade para dormir. Não conseguia dormir, e o meu pensamento ficava acelerado. E teve um culto, que como se fosse o Rafa aqui subindo, na hora das ofertas, eu viro para a Crystal e falo assim: Crystal, sobe depois do Rafa, como se fosse assim, sobe depois, porque eu não consigo sair do meu lugar. Eu não consigo dar um passo para frente. Eu estou em pânico, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo me mover. Tem um pânico vindo em mim. Eu estou passando por tudo isso. E eu estou numa transição para iniciar uma igreja. Quantos homens que são preocupados com a situação financeira conseguem entender um pouco do que eu estou passando? Eu falei assim: o que vai acontecer com a minha esposa? O que vai acontecer com as minhas filhas? O que está acontecendo comigo?
Será que eu vou morrer? Oh Deus, eu tinha um amigo que ele brindava assim, que as nossas esposas nunca fiquem viúvas. Eu tô lá e falei assim, meu Deus, quem vai casar com a minha esposa? Eu falei assim, vou morrer, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não tinha começado a ir no médico, eu estou num processo que isso aqui vai passar, eu nunca senti isso. E de repente vem esse pânico, vem a questão financeira. Falei, eu vou iniciar uma igreja, como que eu vou ter recursos desse jeito? Como que eu vou pregar? Eu não tenho coragem para ir para frente. E como eu falei para vocês, aquilo lá era tão novo para mim, porque eu era aquela pessoa que falava assim, eu não sei fazer, mas eu vou. Eu vou aprendendo no meio do caminho. E no meio desse processo, no meio de tudo isso, eu ainda tenho uma convulsão. A criança fica desesperada. E ela falou assim, Flávio, você é crente até tendo convulsão. Eu falei, por quê? Porque você estava tendo uma convulsão orando em línguas. Eu falei, puxa vida, eu estou alinhado com o Senhor aqui. Mas nós precisamos ter fé na palavra. Porque hoje você me vê aqui. Mas naqueles dias, eu tinha dificuldade de me ver. Mas eu tinha fé que Deus tinha me impulsionado para algo. Para iniciar uma igreja. Tem um perímetro. Tem alguém comprometido em levar você lá. Hoje eu ministrei de manhã, viajamos, estamos aqui hoje ministrando. Mas eu estou dizendo para você, quando eu comecei a melhorar, eu pregava sentado, Eclis. Porque quando eu ficava muito tempo de pé, aquilo lá começava a me dar uma sensações ruins, é como se eu tivesse apagões. E a minha perna como se eu fosse cair. Então eu pregava sentado. E alguém pode dizer, pastor, mas será que isso não é um mau testemunho de você dizer assim, puxa, mas se Deus faz, que nem o exemplo hoje de manhã, o testemunho da irmã que deixou a muleta aqui. Falei assim, uau! E você está vindo pregar e tipo assim, está doente? E eu falei uma coisa para Deus que eu nunca tinha falado antes. Porque como eu falei para vocês, eu era da pessoa do eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O que você quer fazer? Não sei, eis-me aqui. E eu falei assim para o Senhor, Deus, eu sempre te servi em força. Eu ofereci toda a minha força para ti. Mas agora eu não tenho. Eu não tenho força. Eu não tenho força, eu não tenho saúde, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu tive essas situações que eu relatei para você. Então, Senhor, a partir de agora, eu vou te servir, mesmo que seja em fraqueza. Mas eu não abro mão daquilo que o Senhor falou para mim, que o Senhor iria fazer, porque o Senhor tem compromisso de cumprir aquilo que o Senhor falou. Eu creio que o Senhor me colocou na sua história. Eu creio que o Senhor pode me levantar. Eu creio que o Senhor pode fazer milagres. Eu não consigo ver na minha vida agora, mas eu creio, eu tenho fé na sua palavra. Ei, amado, quando você vê homens de Deus e mulheres de Deus, você acha que na vida deles nunca aconteceram problemas? Eles estão sempre sorrindo, eles estão sempre orando pelas pessoas. Mas ei, nós passamos pelas mesmas coisas que toda a igreja passa. E nós estamos aqui para animar vocês e dizer, ei, Deus faz em nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Não porque nós somos, eu em mim especial, é porque Deus vê em você aquilo que Ele pode fazer na sua vida através de Jesus. E Ele vai te levantar. Então tenha fé nessa palavra. Amém? Vai dar certo, porque Deus nos chamou para participar da sua história. E nós iniciamos a igreja não dizendo assim, Deus, nós tivemos uma boa ideia, agora me salva. Eu comecei uma igreja, agora me salva, Senhor. Eu sei que, mas você provavelmente deve ter conhecido alguém que já pensou assim. Se caso, né? Você faz aquela oração do tipo, Deus me salva. E algo que eu falo com a igreja. Eu digo assim, irmãos, não se preocupe. É só a gente obedecer a palavra. Vai dar certo. O Senhor nos chamou para fazer isso. Essa igreja vai avançar. Nós vamos crescer. Nós vamos tocar vidas, vai haver salvação, cura, libertação, porque Deus nos colocou na sua história. Amém?
E o risco maior era dele. Ele falou assim, eu vou escolher um menino ali que tem esses problemas de saúde. O risco maior é dele, em confiar em mim. Porque eu, tipo assim, dá pane. As bielas... O maior risco é de Deus. Agora, eu creio em quem? Eu creio quem é perfeito. Que não falha, que todas as promessas cumpriram. Então eu vou fazer, o risco maior é dele comigo. Se o risco maior é dele comigo, eu vou crer, porque eu estou em segurança. Deus é perfeito. Você entende? Deus te deu uma palavra, fé na palavra. Fé na palavra, porque Ele quer levar um povo forte, levantar um povo forte. Lembra que nós falamos em Gênesis 15? Então, vamos lá. Busque as promessas de Deus para a sua vida. Relembre essas palavras em oração. Anote as promessas. Ore o que Deus falou. Não deixe cair. Não deixe diminuir o fogo que Deus um dia colocou na sua vida. O Espírito Santo mora dentro de você. E Ele vai avivar esse fogo. Para concluir, eu quero então chamar novamente Gênesis 15. E o versículo 18 diz assim: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Agora, vamos lá. Hoje, nós acompanhamos as notícias políticas, econômicas, enfim, do mundo, e nós vemos a situação conturbada que é o Oriente Médio. Mas hoje você vê Israel lá dentro, certo? Israel está lá dentro. Agora vamos lá. Deus dá essa promessa a Abraão. O povo vai entrar nessa terra. Essa é a dimensão a ser conquistada. A terra prometida vai estar dentro desse perímetro. Os reis de Israel, eles vão conquistar territórios dentro deste perímetro. E eles conquistam o território porque Deus falou, vocês vão habitar aqui. Jerusalém, Belém, Nazaré, Cafarnaum, onde Jesus nasceu, onde Jesus desenvolveu o seu ministério, estão dentro desse perímetro. Agora, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém é destruído. Israel é expulso do seu território. E os judeus vão para várias regiões do mundo. Para lugares distantes na Ásia, vão para a África, vão para a Europa. Na descoberta das Américas, da Oceania, judeus vão para a América, Norte, Sul, Central, vão para a Oceania. E eles vivem nesses países. Mas nos anos 40 do século passado, eles sofrem o Holocausto, em que 6 milhões de judeus são exterminados. Pensa agora, como um judeu pode ter pensado. Nós estamos fora da nossa terra, há praticamente 1.900 anos, pouquinho menos. Estamos fora da nossa terra. Agora eles estão nos matando. 6 milhões exterminados. É mais ou menos assim: moçada, agora acabou. É game over. Não tem mais upgrade. É daqui para pior. Você entende o que está acontecendo? E em 1947, há uma declaração na ONU, na qual o embaixador brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, vai fazer a declaração do Estado de Israel. E Israel vai voltar, agora joga o próximo slide. Ele vai voltar a habitar aqui dentro. Por quê? Porque lá em Abraão, praticamente 4.000 anos atrás, Deus falou, vocês vão morar neste lugar. E eu estou comprometido com vocês como o povo que eu escolhi e eu chamei. Agora, Israel não foi bonzinho com Deus. Israel pede a visitação do Messias. Israel
persegue o Messias. Israel manda o Messias para a cruz. Israel manda matar os discípulos. Israel persegue a igreja. Só que Deus falou assim: mesmo que você esteja adormecido, eu levo vocês para esse lugar. E não existe homem que possa impedir aquilo que eu disse que eu iria cumprir. Israel vai morar dentro desse território, aconteça o que acontecer, porque eu sou fiel à palavra que eu dei. Se Deus é fiel para um povo que não foi fiel, o que Ele pode fazer com você que tem fé na palavra, que declara a palavra, que anda na palavra, que chora sobre a palavra, que diz: Deus, Tu és fiel. O que Ele pode fazer com a igreja aqui em Guarapuava? O que Ele pode fazer com a igreja no Brasil? O que Ele pode fazer com a igreja na terra? Se Ele tem um povo que Ele encontra fé no seu coração. Ei, Deus está levantando uma igreja que não anda mais por sentimento, mas tem fé na palavra. Eu vi agora com os meus olhos que há, depois de 4.000 anos, um povo que, olha, amado, eu fico inflamado com isso. E sabe por quê? Porque não existe um outro precedente no mundo que isso aconteceu. Não existe uma outra nação que foi expulsa da sua terra, por 1.900 anos não perdeu a sua língua. Eu sou casado com uma descendente de alemã. E pensa num povo raiz, é o alemão. Alemão é o povo tipo assim: nós vamos falar alemão. Vamos falar alemão. Vou falar, mas na terceira geração, as minhas filhas hoje têm que fazer aula de alemão. Se elas quiserem. Perderam a língua já. 3 gerações. E a língua se perde. E agora a gente tem que fazer esforço para elas aprenderem. Outro povo que também é fechado, que você sabe, japoneses. Mas depois de 3, 4 gerações, os japoneses já não estão falando mais japonês. Agora nós estamos vendo. Pensa se isso acontecesse no Brasil. Se a gente fosse para o outro país, ele falou: vamos se ambientar aqui, vamos viver aqui. Mas existe um povo que diz: ei, Deus tem uma terra para nós. E isso vai sendo cultivado num coração por todos estes anos. Deus tem uma terra para nós. E por que isso não se perde? Porque Deus plantou a semente. Deus plantou a semente. E quando nós estamos falando de fé na palavra, Deus coloca semente no seu coração. Não desista, não deixe de crer, não deixe de lutar, porque eu sou contigo, eu te coloquei na minha história, nós vamos vencer, você vai passar por esse desafio, sua vida em mim é um testemunho. Eu te chamo para vencer, eu te chamo para superar, eu te chamo para conquistar, porque eu posso fazer na sua vida. Eu chamo à existência as coisas que não existem, como já tivessem acontecido. Não é para você fazer o seu nome nessa terra, mas é para que Jesus seja conhecido como nome sobre todo nome, como aquele que é o rei. Não se trata de eu escrever e falar assim: ó, conquistei. Se trata de dizer: eu morri, Ele vive em mim. Ele vive em mim. Eu queria chamar os músicos. Eu quero te animar nessa manhã, nessa noite. Se Deus fez isso com um povo que perdeu a visitação, mas Ele está dizendo: eu vou fazer vocês voltarem para habitar lá, porque eu disse que vocês habitariam lá. Vocês vão habitar nesse lugar. Ei, se a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor, você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer na sua igreja, e Ele vai fazer. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Como que isso é possível? Em Cristo Jesus. Porque Jesus leva eu e você a transmitir o Evangelho para aqueles que estão em nossa casa e próximos de nós. Então nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos experimentar essa promessa. A minha família será abençoada. Ela é bendita em Cristo Jesus. Agarra com força. Agarra com força. Agarra com força essa palavra. Muitas vezes você não vê. Ei, parece que na minha casa tem muita discussão, tem discórdia. Às vezes uma das pessoas deixou a casa.
Ei, mas eu tenho fé na palavra que o Senhor faria da minha família uma família bendita nessa terra. Nós precisamos agarrar com força na palavra e andar sobre a palavra. Você precisa ser como um muro, como uma muralha, em que quando vem essas crises emocionais, você diz: ei, isso quer infiltrar, isso quer gerar uma rachadura no muro, mas não vai, porque eu tenho fé no que Deus falou. Eu quero orar sobre algumas coisas nessa noite com você. E eu creio que Deus vai gerar nesse lugar um ambiente maior de fé, para que quando você saia daqui, você já saia em um outro nível, você já saia em um outro lugar, você comece a andar de uma forma diferente, porque Deus, Ele tem promessas para realizar na sua vida. É o seu perímetro de influência, é o seu lugar de influência, é o seu lugar de se mover em Deus, é o seu lugar de manifestar os dons, é o seu lugar de frutificar, é o seu lugar de transformar o mundo. Ele faz você viver, ele vê a sua vida como um perímetro a ser conquistado, e você vai chegar nesse lugar, porque o Senhor colocou você na história dele. Tenha fé na palavra que Ele te deu. Amém? Fique de pé comigo. Uou! Sua casa será abençoada, como diz o Salmo 128. Agarre com força essa promessa. Sua esposa será como uma videira frutífera. Declare sobre a sua esposa. Declare sobre a sua mãe. Declare sobre talvez a sua filha. Essa promessa se cumprindo. Uma mulher que é como uma videira frutífera. Haverá crescimento no lar, no relacionamento, porque a mulher é chamada para um lugar de frutificação. Seus filhos como o rebento da oliveira, sentados ao redor da sua mesa. A sua casa não é uma casa rebelde, mas é uma casa de comunhão, uma casa de relacionamento. Ei, mas parece que está tão difícil. Era mais fácil quando eles eram crianças, mas agora é uma situação difícil, está ficando difícil. Ei, mas a palavra do Senhor diz que eles serão como um rebento, sentado ao redor da mesa. Eu quero agarrar essa promessa e dizer: Deus, me dá sabedoria para trazer os meus filhos à mesa, para nós termos comunhão, porque a sua palavra é que eles estariam ao redor da mesa em comunhão. E eu creio que o Senhor pode fazer isso. Tem grandes coisas que o Senhor quer fazer. Deus quer tocar famílias. Deus quer se mover com pessoas que sentem um chamado ao ministério. Deus quer tocar famílias. Existem muitas histórias aqui e nós vamos falar sobre várias coisas, porque eu creio que Deus está distribuindo direção para muitas pessoas nesse lugar que não vivem as mesmas coisas. Então o Senhor está trazendo palavras diferentes para tocar vidas, pessoas que querem se mover em cura. Você quer ver o Senhor se mover em cura através da sua vida, porque Ele colocou uma palavra no seu coração de orar por enfermos. E por que você vai orar por enfermos? Porque Deus disse para você e para mim, para a sua igreja, Isaías 53, que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Mas isso aqui é Antigo Testamento? Não, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz que pelas feridas deles vocês foram sarados. É Antigo e Novo Testamento. Você vai dizer para Deus aquilo que Ele disse para você. Jesus levou todas as enfermidades. Não foi uma ideia sua começar a orar por cura. Deus colocou isso no seu coração. Então você vai estender a sua mão e ser curado, porque a palavra de Deus está impulsionando você. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se você tem fé,
mesmo que as coisas não aconteceram, porque a vontade de Deus é soberana. Ele pode estar pensando um caminho diferente, mas se você tem fé, Ele se agrada do seu coração. Mesmo que não acontecesse, eu vou dar um testemunho aqui. Eu gostaria que esse milagre tivesse acontecido, então eu já vou te dar spoiler que ele não aconteceu. Mas eu saí desse lugar mais aleluiado do que quando eu entrei. Eu estou andando na Manuel Ribas, em Curitiba. Eu vejo um ligeirinho parado, as pessoas tinham ido embora, um SAMU naquele lugar. Eu falei, tem uma pessoa enferma lá dentro. Estendi a mão lá fora e comecei a orar por aquela pessoa. Quando de repente os paramédicos saem daquele lugar, eu faço uma pergunta para eles. Falei assim, veio a óbito? Eles falaram assim, veio. Eu disse assim, eu posso entrar? Eles falaram, pode. Eu entrei e falei assim, vocês fizeram tudo, fizemos tudo, não dá para fazer mais nada. Eu falei assim, eu posso orar? Eles falaram assim, pode. E eu fui para cima daquela pessoa e eu comecei a orar, meu irmão. Eu pensava assim, hoje é um bom dia para um milagre. Hoje é um bom dia para o milagre. Eu creio, eu estou falando para Deus que Ele pode ressuscitar os mortos, porque Ele disse para mim que Ele ressuscita os mortos. Então eu começo a orar por aquele homem. Eu começo a orar, eu sopro o fôlego da vida. Eu oro, eu chamo ele para vir para a vida. E de repente eu senti Deus dizendo assim, pode parar. E eu paro. Termino. Ele não volta a viver. Eu olho para os paramédicos, digo, eu posso orar por vocês? Tem paramédicos chorando, eu oro por eles. Saio, desço daquele ônibus e dentro de mim tem um fogo dizendo, se eu ver outro ligeirinho com o SAMU parado, eu entro e eu oro novamente. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele homem não veio à vida, mas o Senhor se alegrou de mim naquele momento por ter agido em fé. Então você tem que andar em fé. Você precisa dar passo sobre fé, porque o Senhor deu uma palavra. Você vai se mover sobre esta palavra. Você entende? Uou! Eu quero chamar você aqui à frente. Você que sente que você teve palavras do Senhor, que parece que elas um dia foram mais fortes, mais reais, mas parece que como água que cai entre os dedos, ela não tem mais a mesma força. Mas hoje você está se lembrando, hoje você está dizendo, ei, Deus tem promessas para mim, e eu quero ter fé nesta palavra, e eu vou dar passos sobre essa palavra. Então eu quero convidar você, saia do seu lugar, enquanto o time estará cantando, adorando a Deus, saia do seu lugar, venha aqui à frente e venha dizendo, eu tenho fé novamente nessa palavra. O Senhor irá cumprir.